Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Polêmica, especial Eleições 2014. O nosso tema é saúde e para tratar dela estamos aqui com o Dr. José Roberto Crespo de Souza, presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, o Levi Barbosa, diretor de comunicação da Associação dos Crônicos Renais e Transplantados do Norte e Noroeste do Estado, e também o Dr. Paulo Romano, ativista e presidente da Associação dos Médicos do Norte e Noroeste Fluminense. Lembrando a todos que as propostas apresentadas são dos 4 candidatos ao governo do Estado mais bem situados nos institutos de pesquisa. Vamos agora tratar da questão do investimento na área de saúde no Estado. Eu queria puxar primeiro para o Ferreira Machado aqui, que mesmo sendo um hospital municipal, existe uma lenda urbana, principalmente de algumas áreas políticas, dizendo mas o hospital é muito cheio porque ele atende de pessoas oriundas de outros municípios. Mas nós sabemos também que a verba é direcionada para isso. Se ela é satisfatória ou não é uma outra questão. Mas vamos analisar um pouquinho esse hospital de ponta, que é o Hospital Ferreira Machado, fazendo um gancho com a proposta do Lindenberg, por exemplo, aumentar a participação de saúde no orçamento, 7,2 para 12, vai com aquela questão que você colocou, do orçamento do Estado. Vou começar por você, falando a questão do orçamento e dando essa pincelada na questão do Ferreira Machado. Ferreira Machado, eu vou te falar, 90% do atendimento é de Campos, 80%, 20% é de fora. Isso aí é um dado que eu tenho e posso provar, porque eu fiz uma tese de mestrado. Então põe por terra um discurso político aí? 80% é de Campos. Então, nosso município tem 500 mil habitantes. Você atende um paciente ou outro, sim, de São Fidélis, de Samanta, São João da Barra, você atende muito, mas não é a grande demanda. É claro que nós somos regional, nós somos um município polo da região. Então vai vir para o Ferreira Machado. Mas essa informação é uma informação que muda um cenário de uma coisa que tem sido batida de uma forma diferente. E aí eu vou te dizer, eu fiz pesquisa em 4 áreas básicas. Traumatismo de crânio, acidente vascular cerebral, AIDS e a outra, agora me esqueci. Sim. São 4. E é essa a estatística, em torno de 80, Campos, 20, 23, 22... Então o problema da dificuldade é outro. O problema é Campos. Nossa cidade, ela cresceu demasiadamente. A gente sabe, o transporte hoje, a área viária, hoje a mobilidade urbana, hoje a cidade está inviável. Vou dar só um enfoque aqui para a gente poder adiantar que nós temos que colocar os dos 4. Essa questão do 7,2 para o 12 é mais ou menos até para obedecer ao próprio preceito constitucional, né? Sim, sim. Não estaria... Sim. Desejável, pelo menos. Campos, na verdade, ele investe, pelo menos nos tribunais de contas, na estatística que a gente vê, eles estão investindo mais do que manda a Constituição, que é 15% para o município. Ele diz que investe 25%, mas pelo menos estão acima da média. Essa é a realidade, né? A gente sabe que é um município polo, como eu falei. Então, vai explodir aonde? No hospital de urgência da cidade, porque se as unidades não atendem, explode no plantonista. Quem hoje assume a saúde de Campos é o plantonista 24 horas. E esse é um problema também estadual. Sim, na verdade o município ele arca com todo o problema, e aí Campos tem estrutura econômica para arcar. É quase um estado dentro de um estado. Sim, porque o estado, a verba é nenhuma, praticamente, e o governo federal manda verba. Importante, não é pouca, não. Então, o município também recebe uma verba federal alta. E tem a verba própria do município. Vamos adiantar um pouquinho para a gente poder. Romano. 7,2% para 12%. Mais uma vez, é uma coisa muito boa, muito bonito, muito legal, né? Faltou dizer de onde vai retirar, de repente, né? A gente encontra uma coisa muito boa. Mas o pior de tudo não é isso. Se você pegar esses 7,2 e administrá-los adequadamente, certamente que eles vão render mais do que 30%. Não adianta você botar 30% e o ralo está aberto. Aberto para 40%. E tudo para o ralo. Não adianta eu pegar e botar hoje 15% para isso e deixar o paciente que precisa ser dialisado um mês na UTI, sequelado, porque ele vai ficar, ele vai estar gastando, ele vai estar rasgando esse dinheiro. Então isso, o problema todo hoje maior
não é o quanto de dinheiro. A gente volta na questão da gestão. Como que esse dinheiro é usado. É só você ver o exemplo da sua casa. Se você compra coisas que não te servem, ou que você joga no lixo, ou que você passa e gasta de mais do que o seu supérfluo daquilo ali, não importa que você ganhe muito, que você vai continuar com o seu cartão de crédito estourado. Perfeito. Então isso não adianta. Levi. Olha, é interessante e eu fiquei até surpreso agora com esses dados. Eu também não sabia. Se Ferreira Machado, né, nós estamos falando do Ferreira Machado aqui, o exemplo, que ele é um hospital que atende toda a região, e a maioria é a população de Campos, a gente vê que perdemos aí um atendimento básico dentro do município. Perdemos aí, deixamos de atender da qualidade de atendimento para os nossos munícipes, para ele ficar numa emergência. Aí fica lá um paciente lá que precisa de hemodiálise, 40 dias, 20 dias, sem poder regular. Isso aí é falta de gestão. Perfeito. Isso é falta de compromisso com a população. Vamos ver o próximo candidato, o Antônio Garotinho, candidato do PR, ex-governador do estado. Plano de cargos e salários para a saúde, central única de regulação, telemedicina, farmácias populares, programas de saúde na escola. Romano. Às vezes... Telemedicina, eu também... O interessante de tudo isso é que a gente que está nessa área, né? Nessa área e nessa luta há algum tempo, acaba, para não ficar assim revoltado, tem que achar engraçado. Porque você vê uma coisa, vamos começar pelo primeiro item dele, plano de cargos e salários. Você vê que coisa interessante. Campos, hoje tem um plano de cargos e salários que foi definido há mais de 20 anos. E ele faz parte desse grupo que vem governando Campos durante esse período, de uma forma direta ou indireta. Eu acho interessante ele achar isso tão importante e não ver a importância disso em Campos. Como se fossem dois mundos, né? E o mais interessante de tudo, que você conversa com esses gestores e diz, não, porque o plano é complicado. Esse plano foi apanhado aqui, não, pode ficar em pé, não precisa desmaiar, porque eu vou dizer não, porque é verdade. Esse plano foi apanhado aqui, levado para Macaé, igualzinho, e o doutor Aloysio implantou em 3 meses. O de Campos, que foi feito para as condições de Campos, de estudo de impacto financeiro para Campos, em Campos ele não consegue ser implantado há mais de 20 anos. Perfeito. E em Macaé foi implantado em 3 meses. Então a gente volta ao mesmo problema. Vou fazer um apanhado com eles, depois a gente retorna. Levi. Na verdade, aí eu vejo aí situações que não condiz com a realidade. Farmácias populares. Ontem, teve paciente lá com uma lista de medicamentos, que só pegou 3 medicamentos, 4, ficou a receita toda, o paciente renal sem poder ter o medicamento para o tratamento. Isso não funciona. Dessa forma, farmácia popular, e se a própria farmácia do próprio município ela não tem medicamentos, não tem planejamento, perfeito, não planeja os medicamentos para os pacientes. Não tem, não existe. Isso é real, isso é fato. Ok, na verdade, isso tudo aí a gente até conversou, né? Essa questão da farmácia popular realmente não tem remédio, a central de regulação aí também, que ele está colocando, o programa de saúde na escola resgatando, acho que é o negócio do governo Brizola, lá dos CIEPs, né? E o plano de cargos, só para completar o que o Paulo falou, governo Rosinha, Benedita da Silva assumiu no lugar do Garotinho. Isso. E Rosinha depois ganhou para governador. Isso. E o Sérgio Cabral era o presidente da Assembleia, da Alerj. O plano de cargos do governo do estado estava para a dona Rosinha. Benedita autorizou o plano de cargos e ela vetou. Mesmo já tendo o orçamento em caixa. Mesmo já tendo o orçamento em caixa. Ela vetou quando assumiu o governo estadual. Então, perfeito, não dá nem para conversar. Vamos a mais um. Crivella, convênios com iniciativa privada e governo federal para a realização de 12 mil cirurgias, reabrir hospitais e reverter a privatização da saúde.
Quando ele coloca aqui convênios com iniciativa privada, não está sendo um pouco incoerente com justamente o que ele colocou antes, que é a estadualização da saúde? Eu acho que está faltando aí uma liga. Vou começar com você. Na verdade, você vê que está incoerente. E ao mesmo tempo é o seguinte, isso aí deve ser aquele tipo dos mutirões. Eles querem fazer, vamos fazer mutirão da próstata, mutirão da catarata, mutirão da uma outra patologia qualquer. E aí, quer dizer, chega para um hospital e oferece uma tabela diferenciada. Uma coisa solta, né? Solta, sem compromisso, né? De reabrir hospitais. Eu acho que, na verdade, você tem que criar uma gestão. Perfeito. Séria, organizada. Levi, você e o Romano, nós temos 5 minutos, vamos dividir entre os dois, fechando com você essa questão, depois eu passo para ele. Isso daí tem muito a ver, Zé Roberto acabou de falar. O Ferreira Machado atende 80% da população de Campos e 20% de fora. Mas cabe ressaltar um pequeno detalhe. Esses 20% que vem de fora quase que custa ao município os 80% daqui. Essas coisas, quando a gente vai falando assim, estatística, se você não amarrar aquilo numa realidade, ela fica parecendo uma outra coisa. Porque só vem de lá o doente de altíssimo gasto e custo. Isso. Então, você pode atender 100 ali que vem para uma consulta, que um traumatismo de crânio tubelar gasta aqueles 100, mais 100, mais 100, mais 100. Então, esse tal de gasto e custo é um negócio que, se você não analisa aquilo no sentido amplo, fica parecendo que é pouca coisa. E na verdade não é. E na verdade não é. Levi. Eu volto a falar aqui sobre a atenção ao atendimento inicial e básico. Uma vez isso acontecendo, vai minimizar todos esses problemas aí. Perfeito. Vamos agora ao governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão. Médico todo dia. Contratar 6 mil médicos, médico todo dia, como se não fosse para ter todo dia, né? Contratar 6 mil médicos para acabar de vez com a falta de profissionais nas UPAs de todas as regiões do estado. Então, contratação de 6 mil médicos, para a gente simplificar e ser mais exato. Resolve no estado do Rio a contratação de 6 mil médicos? Não, melhora, mas eu acho que ele volta a falar só em UPAs, quer dizer, ele não consegue conceber o Estado como um todo, ele tem unidades próprias do Estado, unidades conveniadas, então ele não consegue, ele não tem alguém que está orientando ele, quer dizer, jogou isso na mídia e... Vai ver se cola. Tá bom. Levi Barbosa. Volta um projeto capenga, um projeto que ele está falando de 6 mil médicos, falta de profissionais, ele já fala que tem falta de profissionais, ou seja, fez um projeto de UPAs que já está faltando, ou não existe o profissional para atender. Então, mais uma vez, peca na estrutura e na gestão de um planejamento de assistência médica para a população. Romano, um minutinho para você fechar. Como ele diz ali, médico todo dia, talvez pudesse mudar só a questão da ordem das palavras, o dia todo, né? Porque o médico o dia todo ele vai te atender, com certeza. Agora, será que essa carência, ela se encaixa nisso daí? Se você for ler a estatística da presidente Dilma sobre não sei quantos milhões de atendimento isso, não sei quantos milhões de atendimento naquilo, nós vamos chegar à conclusão de que todos nós aqui já fomos atendidos e nenhum de nós nunca foi, porque aquilo é maior número do que a população brasileira inteira. Dá uma olhada nos números dela, que todos eles, se somados, são maiores do que a população brasileira inteira. O que, no mínimo, quereria dizer, ou ela está atendendo a mesma pessoa em diversas formas, de 4, 5 vezes, ou então todos nós aqui já fomos e não sabemos. Eu já fui atendido e não sei. Então, essas coisas são que acabam sendo redundantes e são até vergonhosas do cara ter coragem de apresentar isso e com números. Então, 6 mil médicos, será que precisa 6 mil médicos? Será que é isso mesmo? Qual o número de horas que eles vão trabalhar? E essas horas, quanto é a demanda do paciente? O cálculo foi aferido de que forma? Exatamente. Perfeito. Nós estamos terminando o terceiro bloco do programa Polêmica, especial Eleições 2014. Daqui a pouco a gente volta.